Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro, número 1 e número 0. Então, olha só, hoje nós vamos fazer uma atividade na repartição letrar, nas páginas 44 e 45. Nós vamos usar também o nosso livro dos contos, isso mesmo. Nós vamos utilizar o livro dos contos lá na historinha do biscoito de gengibre, tá bom? Então, vamos iniciar separando lá na nossa historinha o biscoito de gengibre. Olha só, na nossa historinha, o biscoito de gengibre, tá? Então, olha só. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso mapa da história. Lembra que nós fizemos esse mapa da história com as nossas 3 histórias, né? Com a nossa história do Urashima Taro, com a nossa história do leão com sede e agora com a nossa história do biscoito de gengibre. Então, aqui, nessa primeira parte, nós teremos que escrever o título da nossa história. O título, lembre que a Prof. Jéssica falou que o título é aquilo que... Qual vai ser a história, o que vai ser contado, né? O título é o centro da história, tá? Então, olha só. O nosso título, o que está centralizado, o nome é o biscoito de gengibre. Então, olha só, é uma palavra grande que vocês vão ter que escrever aqui. O biscoito de gengibre. Isso mesmo. Depois que vocês escreverem o biscoito de gengibre, com a ajuda dessa fichinha, que vocês podem estar copiando dessa fichinha, o título, que é esse aqui, que está em azul, o biscoito de gengibre, tá? Aí nós vamos para os cenários da história, né? Que temos esses dois mural aqui, para nós registrarmos os cenários da história. Os cenários da história é qual cena, qual lugar que vocês pegaram, que vocês acharam mais importante. Ai, Prof. Jéssica, eu gostei daquela parte quando eles estavam na cozinha fazendo o biscoito. Ah, mas eu já gostei quando o biscoito saiu correndo, quando ele encontrou os homens na árvore. Eu já gostei, entendeu? Olha só. Então, aqui tem os vários cenários. Olha só, da senhora com o menino, realizando ali na cozinha o biscoito, né, de gengibre. Do senhor plantando o gengibre. Então, olha só que legal. Temos vários cenários para nós tentarmos reproduzir. Do menino enfeitando, né, o biscoito de gengibre. Aqui nós temos quando o biscoito saiu, ele encontrou um gato, depois ele encontrou uma vaca, depois, ó, ele encontrou uma raposa. Então, vocês viram só? Existem vários cenários da história que vocês podem representar aqui. Então, aqui vocês vão representar os cenários que vocês mais gostaram, que vocês mais... Ai, Prof. Jéssica, eu gostei daquele cenário que saiu correndo, enfim, como a Prof. Jéssica falou. Mas vocês vão precisar escolher 2 cenários da história que aconteceram, que vocês mais gostaram, que mais chamou atenção para vocês, tá? Depois que vocês desenharem, nós vamos ir para os personagens, que é essa parte aqui, tá? Então, olha só. Os personagens, nós já fizemos a atividade aqui atrás na apostila, quando nós colamos os personagens, né, principais. Só que os personagens aqui são os principais.
né? Quais são os personagens principais da história? Quem que é? O senhor, a senhora, o menino e o biscoito de gengibre. Esses são os principais da história. Aí, se vocês quiserem colocar os outros, o gato, a vaca, os homens, aí fica a critério de vocês. Mas os personagens principais são o menino, a senhora, o senhor e o biscoito, tá? Então, aqui vocês vão registrar por meio da escrita esses personagens. Aí, vocês podem estar registrando por meio da escrita, com a ajuda da família, na soletração, o nome dos personagens, tá? Depois que vocês terminarem os personagens, nós vamos para a primeira parte da história. Então, aqui na primeira parte da história, nós vamos registrar por meio de desenho qual foi a primeira parte da história. Então, a Prof. Jéssica vai ler para vocês qual foi a primeira parte da história. Olha só. Era uma vez uma senhora, um senhor e um menino pequeno. Certo dia, a mulher estava tão ocupada na cozinha que pediu ajuda do menino. Eles cozinharam enquanto o senhor iria ao jardim para cuidar da terra. Vamos começar, pediu a senhora. Temos muita coisa para fazer hoje. Ela disse ao menino que se ele trabalhasse com afinco, ele poderia fazer algo especial. O menino encontrou o rolo de massa e as formas. Em seguida, pegou a farinha, os ovos, a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos, até abriu a massa. Então, qual foi a primeira parte da história? Foi quando o menino e a senhora decidiram cozinhar. Então, vocês podem estar desenhando um cenário onde tem o menino e a senhora na cozinha, porque eles vão iniciar, eles vão começar a cozinhar e depois é que eles vão fazer o biscoito de gengibre, tá? Então, vocês têm que fazer esse passo a passo. Então, a primeira parte da história foi quando eles decidiram cozinhar, quando eles foram inventar algo. Então, vocês podem desenhar alguns ingredientes, podem desenhar o menino e a senhora numa bancada de cozinha. Algo bem simples aqui na primeira parte da história, tá? Aqui embaixo, nós temos, aqui nessas linhas, nós vamos ter que descrever, olha só, como que nós descrevemos o biscoito de gengibre, né? Então, tem várias formas de nós descrevermos o biscoito de gengibre. Porque ele é um biscoito curioso, né? Quando ele cresceu lá, quando ele estava assando e ele cresceu, e de imediato ele já quis sair, né? Então, ele bateu forte porque ele não queria ficar lá dentro, ele estava já nervoso. Então, a gente tem várias características dentro da história que nós podemos colocar aqui. Que o biscoito é curioso, que o biscoito é medroso, que o biscoito é corajoso, porque em várias partes da história, cada parte ele tem uma personalidade, né? Tem horas que ele é corajoso, medroso, então tem vários aspectos que nós podemos descrever ele. Então, vocês vão ler com a família novamente a história do biscoito de gengibre e vocês vão ver como que vocês vão descrever ele, né? Como que nós descrevemos uma pessoa? Ai, aquela pessoa é meiga, é bonita, aquela pessoa é amável, é carinhosa. Então, é por isso que nós vamos descrever o biscoito, utilizando desses elementos do texto, tá? Nós vamos identificar as características do biscoito para a gente representar e descrever ele aqui, tá bom? Então, terminando, nós finalizamos o nosso mapa da história do biscoito de gengibre, de mais uma história. Então, nós damos fim a as histórias construídas e estudadas, né, em todo esse período, tá? Então, terminando, nós finalizamos o mapa da história, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a história com a família e mandem fotos realizando a atividade para a Prof. Jéssica ver, tá bom? Um beijo e até amanhã na nossa próxima aula.